Obrigado, boa tarde. Então, começando aqui, a gente vai falar sobre transformações de views. Primeiro, gostaria de me apresentar. Sou Jonas Alves, eu comecei a minha jornada no mundo de dispositivos móveis em 2010. Então, desde então, comecei com Android, também trabalho com iOS, e por conta desses dois, tenho trabalhado muito com Java e com Objective-C, mas eu também trabalho bastante com Ruby quando eu preciso desenvolver um back-end. Então, hoje, basicamente, o grande assunto dessa palestra é a interface. A gente vai fazer uma micro-retrospectiva e comparar o que aconteceu com a interface dos aplicativos desde o início do Android. A gente vai falar um pouco o que está acontecendo agora. E aí eu vou sugerir o que pode acontecer daí para frente. Então, a aparência. Quem aí lembra das primeiras versões do Google Talk? Bastante gente. Vocês devem lembrar que ele não era exatamente um exemplo de beleza em aplicativos. Então, ele era muito feio, feio mesmo. Então, ele era praticamente só o conteúdo. Então, tirando um ícone gigante no background, você tinha praticamente só o texto e um campo para você mandar uma mensagem nova. Outros também, que mesmo que não sejam tão feios, mas eram muito simples. Então, não só no visual, mas também no aproveitamento do espaço. Então, o Facebook ele não dava ênfase ainda para multimídia. Então, as fotos eram minúsculas, tinha muito espaço em branco. Então, a gente vê que no início não havia uma preocupação grande com a interface do usuário. Então, Skype era preto no branco, era uma interface simples. E uma das coisas que a gente observava nessa época também é que a concorrência era pequena. Então, isso não incentivava muito as equipes a procurar ter uma experiência exemplar. Então, se você lançasse um aplicativo que resolve um problema dos usuários e que funcione bem, isso no início já era o suficiente para você ter destaque pela falta de concorrência. E mesmo os aplicativos que a gente vê que as equipes se esforçaram mais, investiram aí tempo para pensar bem na interface, hoje a gente é algo muito diferente do que a gente vê hoje. Parte da culpa disso vem dos antecessores do Android. Então, o mercado estava numa transição de sistemas operacionais que eram feitos para aparelhos com muito menos recursos, tanto de memória RAM quanto de processamento e também de rede. Internet nessa época não era popular no celular. Então, quem tinha smartphone, quem tinha conexão de dados, não era nem mesmo o consumidor médio. Então, eram pessoas que usavam esses aparelhos, esses serviços para trabalho, principalmente. E vamos dar uma olhadinha nesses mesmos aplicativos hoje. Então, Facebook, a primeira coisa que a gente percebe é a ênfase no conteúdo multimídia. Então, o que tem mais destaque hoje na interface deles é foto, é vídeo. E a gente também observa que houve uma mudança no estilo, nas tendências de design, além do maior foco em multimídia. O Google Talk, qualquer coisa era melhor que aquilo. Então, ele continua sendo uma interface simples, mas hoje é uma interface simples que faz mais sentido, que apresenta melhor o conteúdo, que é mais agradável para o usuário, apesar de ser simples. E a gente vê com isso que os aplicativos, além de terem sido pensados melhor, eles estão usando os recursos que os aparelhos oferecem, que os aparelhos e o framework da plataforma te permite oferecer uma experiência mais rica para o seu usuário. Outro fator importante hoje é a concorrência. Então, o mercado
teve um boom no mercado de consumidores, usuários de smartphones em várias plataformas. E com tanto usuário, as empresas investiram. Então, tem muita empresa que entrou nesse mercado. Essa concorrência exige que as empresas se esforcem mais na construção dos aplicativos para conquistar o usuário. Então, funcionar direito já não é nada de especial, não é menos que a obrigação hoje, e para agradar os usuários tem que ir além, tem que ter uma experiência boa. Se não tiver, o usuário vai ver as screenshots na loja de aplicativos e provavelmente nem vai levar o aplicativo a sério, nem vai perder o tempo dele instalando um aplicativo que não passa credibilidade, não passa confiança através das screenshots. Então, o que a gente viu de antes para agora, na aparência do aplicativo, é que o sistema saiu de um estado, os aplicativos saíram de um estado que hoje a gente chama de arcaico, eram interfaces simples, pouco pensadas, e as interfaces tomaram forma e ganharam mais detalhes. E, é claro, os recursos que os aparelhos têm, e as ferramentas e a competição ajudaram a empurrar a evolução aí na interface. Depois da aparência, hoje tem um novo salto que está para acontecer, que vai afetar, vai melhorar bem, vai ser uma grande mudança na experiência de usuário, que vai além da aparência, que são as transições. Então, hoje, não só hoje, desde a primeira versão do Android, e outros sistemas operacionais também têm comportamento parecido, a tela nova, ela substitui completamente a tela antiga. Então, até aconteceu de mudar a animação. Então, as primeiras versões do Android tinham uma animação, hoje tem outra, até o Android L, que vai ser lançado agora esse ano, tem uma animação nova, mas o padrão que o framework faz pelo aplicativo é substituir a tela. E o Google, com o Material Design que eles anunciaram há alguns meses, eles também trouxeram a tendência de transição. Então, as transições já no Android KitKat foi lançada uma API de transições, mas até então não havia um movimento do Google para empurrar, e nem para mostrar as vantagens das transições. E com o Material Design, o Google fez isso. Então, eles apresentaram de uma forma, junto com o resto do Material Design, mostraram como isso vai ser bom para a interface, como isso vai mudar a experiência, que o usuário tem com o aplicativo. Então, a gente vai sair dessa situação em que uma tela substitui a outra, e a gente vai começar a fazer aplicativos onde os elementos da tela eles são removidos, alguns mudam de posição, mudam de tamanho, e outros chegam. Então, os elementos eles se movem para formar a nova tela. Então, a tela não é mais algo que sai e entra. Os elementos se organizam e as telas se formam. Então, as transições, presença, posição, tamanho, às vezes algumas outras características das views, e tudo isso de uma forma suave. Só que, depois das transições, o que a gente pode fazer para dar um passo além? O que vem depois da transição, que o mercado vai adotar, isso vai se tornar presente no dia a dia dos usuários. O que os aplicativos podem fazer para tornar o aplicativo ainda melhor? O que eles podem fazer? O que eu acredito que pode ser feito, um dos passos que a gente pode dar para melhorar não só as transições, mas a experiência do usuário, é a transformação. Então, a ideia é que, além de a gente usar uma transição, por exemplo, para animar os elementos,
para que a gente mude a forma dos elementos. Então, não só remover, mover, mas transformar eles. E o framework do Android, já há bastante tempo, então todas as versões aí que a gente tem trabalhado hoje têm suporte a algumas transformações. A gente vai passar, então, pela lista dela e ver o que essas transformações fazem. Uma delas, clip, para a gente cortar uma parte da view que a gente não quer. O scale, que vai mudar o tamanho. Nesse caso, o tamanho, ele não vai modificar o tamanho da view, ele vai modificar o tamanho do desenho que a view fez. O mesmo acontece com a rotação. E a rotação, inclusive, a gente pode simular rotação em vários eixos, simular uma rotação em 3 dimensões. O translate, para mudar o desenho de lugar. O skill, que é comum em ferramenta de edição de imagens. A gente tem 2 que são especialmente interessantes. A gente tem o Rect to Rect, que ele vai, a partir de uma região de origem e uma de destino, o Android ele deforma a imagem para que o conteúdo que estaria no quadrado de origem passe a estar no quadrado de destino. E parecido com ele, mas que não é mais um quadrado, tem o poly to poly. Vocês devem estar se perguntando, mas o que eu vou fazer com isso? Então, não parece muito útil, vou deformar minha view, meu desenho, vou mover ele de lugar. Se a gente olhar para essas transformações individualmente, elas dificilmente vão ser úteis. Mas não é isso que eu quero que vocês pensem. Eu quero que vocês pensem em usar várias transformações juntas. E não só mais de uma transformação de uma vez, mas usar transformações diferentes para partes diferentes da mesma view. E, além de transformar a view, dar vida a essas transformações. E a gente pode dar vida de algumas maneiras. Uma delas é a interação, é a gente responder aos comandos do usuário. Então, por exemplo, um scroll, um gesto de pinça para dar um zoom. E além da interação, a animação também. Aí, nesse caso, é especialmente interessante para usar junto com transições. Então, se você for usar, por exemplo, a API de transições do KitKat, que por enquanto não tem, que eu saiba, não tem na biblioteca de suporte para usar com outras versões, mas provavelmente está a caminho se ainda não tiver. Então, ao invés de junto, você pode usar com a transição para incrementar ou separado, seja numa animação simples ou numa interação do usuário. Então, como? Vamos para a melhor parte e descobrir como fazer transformações, como aplicar essas transformações que o framework do Android já oferece nas nossas views. Para chegar no como, a gente vai começar no onde. E o lugar exato é o método draw da classe view do Android. Então, a gente pode, quando a gente vai fazer uma transformação, a gente vai fazer uma subclasse de uma view do framework. E o lugar para fazer a transformação é no método draw. Para fazer views customizadas, normalmente a gente vê a recomendação de usar o método onDraw. Mas, nesse caso que a gente não quer desenhar, a gente quer transformar a view, o onDraw ele deixaria a gente na mão em 2 situações. Uma delas é o background da view, se sua view tem um background, uma imagem ou uma cor. O background ele é desenhado antes do onDraw. E a segunda situação que o onDraw não tem de limitação para transformar é subviews. Então, se a sua view que vai transformar ela for um layout, ela for ter views filhas, a transformação não vai valer no onDraw para as views filhas, porque as views filhas são desenhadas depois do onDraw. Então, o ponto-chave, o lugar-chave para a gente fazer transformações é o método draw.
E o como a gente também já vê aqui na assinatura do método, que é o Canvas. O que é o Canvas? O Canvas é o mesmo conceito do Canvas do HTML, mas basicamente o Canvas é o nosso quadro em branco. É uma folha em branco onde as views fazem os seus desenhos. O Canvas ele tem métodos que permitem desenhar nele texto, formas geométricas, imagens e preenchimentos. Parece pouco, mas todas as views, tudo que a gente desenha na tela com o framework de views do Android, com as views, view groups, as suas subclasses, são algum desses. Tirando o OpenGL, que aí é um caso à parte. Então, o ponto central da transformação é a gente modificar o Canvas antes de fazer o desenho. Então, esse desenho pode ser feito pela própria view que está transformando, ou pode ser feito por uma super view, por views filhas, mas a gente vai focar na transformação. Então, esse exemplo aqui, a gente usa o Rotate no Canvas. Então, se a nossa view fosse desenhar um quadrado, ela vai passar, o resultado do desenho vai passar a ser um quadrado inclinado. A view, seja na superclasse, ou a própria view, ou uma view filha, ela não muda nada para ela desenhar. Então, ela vai desenhar, não precisa nem saber que existe alguma alteração nesse canvas, e o resultado vai ser modificado. E outra coisa que a gente vê nessa tela, que também é importante anotar desde o início, que é salvar e restaurar o estado do canvas. Por quê? Porque o mesmo canvas ele é usado para desenhar todas as views que vão aparecer na sua tela. Então, desde da primeira view da janela e todas as view filhas, até chegar na sua text view, até chegar na sua list view e nos itens, vai ser o mesmo canvas. Então, a gente não quer que a nossa transformação ela afete as outras views. E dependendo da implementação da view, do desenho que as outras views fazem, a nossa transformação pode deformar o desenho dela. Então, sempre no início e no final do nosso método, a gente salva e restaura o estado do canvas. No momento de restaurar, o canvas descarta todas as modificações que foram feitas desde o último save. Ok, a gente viu então ali onde e como a gente faz a transformação, mas vamos ver, vamos montar uma composição. Aqui tenho dois exemplos que são mais complexos. Esses dois exemplos eu vou disponibilizar para vocês, o código. E agora aqui, para a apresentação, a gente vai usar um exemplo mais simples, mas que ainda usa os mesmos recursos. Então, a gente vai aqui simular um papel dobrando em duas partes, e a gente vai desenhar uma sombra por cima dele. Então, a primeira coisa a fazer é a gente criar uma propriedade na nossa view que vai indicar o estágio da transformação. Então, essa transformação tem um início e tem um fim. Então, se a gente pensar numa animação, para quem lembra do Flash ou de outra ferramenta de vídeos, a gente tem uma timeline. Então, imagine que a nossa transformação vai ter uma timeline, um início e um fim. E essa propriedade ela vai dizer para a view qual é o estágio dela. Se está 10% dobrado o papel, 30%, se está completamente dobrado ou completamente aberto. E é importante notar também o invalidate. O invalidate ele indica para o framework do Android que essa view mudou. E que o último desenho que essa view fez, que é o desenho que está na tela do celular, esse desenho está velho e precisa ser atualizado. Então, com o invalidate vai fazer o framework do Android chamar o draw das views da tela de novo. E o passo 2 é a implementação do draw, que eu dividi em 3 partes para a gente ver cada operação
cada característica da transformação da dobra do papel separado. Começando... Essas três partes, então. Para o fechamento do papel, que ele vai fechar para o meio, a gente vai usar o scale. Para as dobras, a gente vai usar o poly to poly, que a gente vai fazer uma deformação para criar a cavidade nas laterais. E, em seguida, a gente vai fazer a sombra na metade de cima do papel, para melhorar, para dar uma impressão de 3 dimensões, para dar uma impressão maior que o papel está dobrando. Então, no scale, o scale ele não tem segredo. Então, a gente chama o método scale no Canvas. Os dois primeiros argumentos são quanto por cento a gente vai aumentar ou diminuir o tamanho dessa view. Então, o primeiro, que é a largura, a gente não mexeu, o 1 é 100%. Nesse caso, é um float. E o segundo, que é a altura, a gente vai diminuir conforme o andamento da transformação. Então, a gente tem, se a transformação estiver em 0, se o folding, que é o campo que a gente criou na view, estiver em 0, a altura vai ser 100%. Se estiver em 1, vai estar totalmente dobrada, portanto, a altura vai ser 0. E além da mudança de tamanho, esse método também ele recebe os argumentos do ponto pivô. Então, é a coordenada para onde a animação vai acontecer. Nesse caso, como a gente não mexe na largura, eu deixei 0, mas esse número não vai fazer diferença, porque a largura não muda. Mas a altura, a gente quer que a mudança aconteça em direção ao centro, de forma que, quando essa transformação acontecer, o espaço em branco, em cima e embaixo, seja igual. Então, se a gente quisesse que ele fosse para baixo, a gente deixava sempre a própria altura da view, ou para cima, sempre no 0. Como a gente quer ir para o centro, a metade da altura. Para quem está acostumado com gravidade em algumas views do Android, é a mesma ideia. O ponto pivô é como a gravidade. Então, o scale já dá esse efeito para a gente. Então, esse exemplo ele tem aí uma seek bar, para pegar o valor do andamento da transformação. E com o valor da seek bar, a gente atualiza a nossa view, que faz a transformação. O próximo, que é para criar cavidade com o poly to poly. A primeira coisa que a gente faz é definir o tamanho da cavidade. O tamanho máximo, para quando a transformação estiver no final, e o tamanho atual, que aí a gente multiplica pelo andamento da animação para a cavidade crescer conforme a transformação avança. Em seguida, a gente tem 2 arrays com coordenadas. Ele é um pouquinho verboso à primeira vista, mas ele não é complicado. Então, as coordenadas, cada uma dessas 2 coordenadas tem 4 pontos. Então, esses 2 primeiros floats é o primeiro ponto. Então, a gente vê ali na bolinha azul no quadrado. O segundo ponto é a ponta direita. Essas são as coordenadas de origem. Então, como a gente vai dividir a nossa view em 2 partes, a de cima e a de baixo, enquanto ela dobra, a gente vai colocar essas coordenadas, elas vão formar um quadrado para a metade de cima. Então, aqui a gente pegou a metade da altura para a coordenada vertical e com isso a gente completa o nosso quadrado. A gente usou o poly to poly aqui e não o rect to rect, porque apesar dessa primeira coordenada ser um quadrado, a segunda, a coordenada de destino, não vai ser. Então, os pontos de cima a gente não vai mexer. Então, eles continuam os mesmos que o anterior. Mas os pontos de baixo, a gente vai calcular eles, a gente vai afastar eles do ponto de origem do tamanho atual da cavidade.
e aí o framework do Android vai deformar a imagem inteira para que o conteúdo que estava dentro das primeiras coordenadas passem a estar dentro do segundo array de coordenadas. E com esses arrays montados, a gente aplica ele no Canvas usando o objeto matrix. Então, o efeito que a gente tem é esse. A gente tem o efeito que a gente quer na metade de cima, mas a metade de baixo a gente não quer esse efeito, a gente vai usar um efeito diferente. Por isso, a gente vai usar o clip, um dos métodos de clip que o Canvas tem, para a gente cortar fora e ficar só com a metade de cima. Então, com o clip, a gente indica o quadrado que a gente quer que fique visível, e todo o resto ele vai ser descartado. Então, aqui as coordenadas 0 e 0, porque é a metade de cima, a metade da altura e a largura completa, vão dar para a gente esse resultado. Então, a gente tem só a metade de cima aí do nosso papel dobrado aparecendo. E aí, a gente vai avançar para a metade de baixo. A metade de baixo é exatamente o mesmo código. A gente só tem que notar uma coisa importante. As transformações feitas com o objeto matrix, elas são substituídas quando a gente define uma nova, mas o clip não. Como a gente fez um clip para a metade de cima do nosso papel dobrando, a gente precisa descartar esse clip para fazer um novo para a metade de baixo. Caso contrário, a gente vai ter feito um clip das duas regiões e nenhuma das duas vai ser desenhada depois do segundo clip. Por causa disso, a gente vai colocar em volta do poly do clip mais um save e restore. Mas já tem um save e restore no começo e no fim do método. Nesse caso, a gente precisa de mais um, porque antes de fazer o desenho, a gente fez o scale, e a gente não quer descartar o scale. Por isso, a gente faz um save novo para a gente manter o scale, já que o restore ele descarta tudo desde o último save. Então, só adicionando o save restore e replicando esse mesmo código, claro, atualizando as coordenadas para a metade de baixo, que aí a cavidade fica em cima e não embaixo, como na metade de cima, a gente já tem o papel dobrando. Então, basicamente, a gente transforma e desenha para cada pedaço. Então, nesse caso, a gente tem 2 pedaços do nosso papel. Para outros exemplos, por exemplo, o que vocês vão ter acesso ao código, pode ter 6 pedaços. Aí a gente mudaria, colocaria num loop para não repetir código, mas a técnica é essa, basicamente, para qualquer transformação que a gente queira fazer. E, por último, para completar o código desse papel dobrando, a gente vai fazer uma sombra para melhorar a aparência dele, fazer ficar um pouco mais realista, dar uma impressão maior de profundidade. E, nesse caso, a gente simplesmente preenche uma região com uma cor semi-transparente, e o andamento da transformação, mais uma vez, o andamento é usado para a gente fazer essa sombra aumentar conforme a transformação avança. Se a gente usa isso sem um clip, a cor ela vai ser desenhada por cima de tudo que acabou de ser desenhado. Então, esse draw color a gente vai colocar logo depois de a gente desenhar a metade de cima. Dessa forma, antes do restore, a sombra só vai ser desenhada na mesma região que a metade de cima. Então a gente tem nosso experimento completo. Então, esse exemplo ele foi mais simples para não dar um nó na cabeça de todo mundo com loops para fazer 20 pedaços de papel dobrando. Mas a técnica é exatamente essa, para a gente transformar partes diferentes da mesma view de maneiras diferentes. Então, e não só de dobras, tem outras melhorias que a gente pode fazer. Por exemplo, ao invés de usar uma cor, um cinza, ele inteiro da mesma forma para a sombra, a gente pode usar um degradê
A gente até pode colocar um degradê mais leve na metade de cima e um degradê mais suave na de baixo. Então, tem uma série de coisas que a gente pode pensar, de ter ideia para fazer ficar mais realista. A gente pode, inclusive, desenhar por cima uma textura de papel amassado. Então, a gente pode fazer tudo que a nossa imaginação aí pensar para fazer as transformações ficarem interessantes. E, claro, inclusive transformações que se encaixem bem no tema do aplicativo. Então, voltando aqui nesses dois exemplos que eu tinha mostrado antes, o primeiro exemplo, ele é exatamente a mesma técnica do papel com duas partes, a diferença é que tem mais partes, e esse exemplo aqui está usando o degradê ao invés da sombra sólida na parte, no pedaço inteiro. E esse segundo exemplo eu usei para uma transição. Eu separei em 12 quadrados a tela, e para cada quadrado eu diminuí ele, esse usou o Rect to Rect, até ele ficar com 0 de tamanho. E para incrementar, para deixar ele um pouco mais natural, eu também adicionei um fator de aleatoriedade para cada quadrado. Então, cada quadrado ele desaparece ou aparece um pouco mais rápido que os outros. E o link para esses exemplos no GitHub. Esse projeto ele tem o código para os 3 exemplos. O exemplo que a gente viu hoje, que a gente viu junto, a técnica do papel com duas partes, e esses dois então estão nesse repositório do GitHub. Então, fiquem à vontade para consultar, para modificar e usar livremente. Bom, eu espero que vocês tenham se animado, que já estejam pensando que tipo de transformações vocês podem fazer nos aplicativos de vocês. Inclusive, podem me mandar um e-mail. Se você estiver implementando algo, eu vou ficar feliz de ver, de ficar sabendo. Agora eu quero saber de vocês, dúvidas?